Namastê, muita paz para todos, muita paz, Herbert. Namastê, muita paz. E hoje o capítulo final, né? Capítulo 18, né? A gente até está pensando em dividir, né? Como é o capítulo maior da Bhagavad Gita, né? Então talvez esse capítulo vai ter duas partes, tá certo? Quer comentar alguma coisa, Herbert? Eu já posso iniciar. É só avisar o pessoal que eu tô me recuperando aí de um resfriado. Já me desculpa aqui por, de repente, uma possível tosse, um espirro, alguma coisa. Então bora lá, né? Pode Então o seguir. título do capítulo, conclusão, a perfeição da renúncia. Então eu já vou entrar aqui no verso 1, né? Arjuna vai perguntar o seguinte para o Cristo, né? Ó pessoa de braços poderosos, desejo compreender o propósito da renúncia e da ordem de vida renunciada. Então, aqui é a dúvida inicial dele, né? A renúncia, né, e a ordem de vida renunciada, né, que são coisas diferentes, né? Que o Krishna vai explicar nos versos seguintes. Aí ele vai falar no verso 2, né, o Krishna, a renúncia à atividade que se baseia no desejo material é o que os grandes eruditos chamam de ordem de vida renunciada, também conhecido como sannyasa. E abdicar do resultado de todas as atividades é o que os sábios chamam de renúncia. Então aqui está bem claro, né? Não sei se precisa explicar, né? Quer falar, Herbert? Tem até um costume lá na Índia, né? Que os brahmanes, né? Quando eles vão para uma vida de renúncia, eles falam que eles vão se tornar sannyasis, né? Porque os brahmanes, eles são a alta casta lá na Índia, então eles têm muitos bens, né? Materiais mesmo, né? Tipo, eles têm dinheiro, né? São pessoas com dinheiro. Então ele vai fazer essa renúncia dos bens materiais, né? Dos desejos, né? Como o Bruno citou aí, né? Ele vai abandonar tudo que ele tem, né? Para viver uma vida de retiro na floresta, né? Na natureza, vai renunciar a tudo, né? Ele perde tudo que ele tem, todos os seus bens. Para a nossa cultura, se eu estava até conversando com um aluno, né? É um pouco assim complicado de conceber isso, né? Agora na Índia é algo normal, né? Você vê pessoas que conseguiram muitos bens, né? Renome e chega um certo momento da vida eles abandonam tudo, né? É como se eles fossem viver como mendigos, né? Em outras palavras, né? Porque vai só com a roupa do couro mesmo, né, Betty? E olha lá, né? Que às vezes é um pedaço do pano e tem outros que vão pelado, né? Vai pelado e vão passando de uma vida em busca do sentido mais espiritual, né? Então esses são os renunciantes, né? Isso é muito comum na Índia, né? Por mais incrível que pareça, né? É muito comum a gente ver situações como essa, né? Aqui não, né? Na nossa sociedade não, né? Aí ele vai falar no verso 3, né? Alguns doutos declaram que todas as espécies de atividades fruitivas devem ser abandonadas porque são defeituosas, mas outros sábios argumentam que os atos de sacrifício, caridade e penitência jamais devem ser abandonados. E no verso 4 é que ele vai expor a opinião dele, né? De fato, né? Então, ele vai dizer o seguinte: agora ouve o que tenho a dizer sobre a renúncia. Ó tigre entre os homens, as escrituras afirmam que há 3 categorias de renúncia. E eu vou continuar no 5, quer falar, Herbert? Não, pode seguir. Olha, os atos de sacrifício, caridade e penitência não devem ser abandonados, mas sim executados. Na verdade, sacrifício, caridade e penitência purificam até as grandes almas. Olha que coisa interessante e importante, né, Herbert? Sim. Essas palavras podem ter uma conotação um pouco pesada, né, penitência, né, sacrifício, né, mas se referem a um certo esforço, né, que a gente deve exercer, né. Por exemplo, né, vou trazer uma situação bem para nosso cotidiano, né. Imagina que você assim, tem um final de semana, né, aí você tem a oportunidade de escolher, né, ou tá na farra, na festa, né, ou você ficar em casa, né, muitas vezes por um grupo de estudos, né, fazer alguma prática, né. Então você vai estar fazendo um certo tipo de sacrifício, né, porque você vai abdicar de estar ali naquele ambiente, né, festivo, né, farrando e fazendo sei lá o quê, né, que hoje é tudo muito excesso, né. Então você vai, tem pessoas que escolhem ficar ali, né,
estudando, né, fazendo uma prática, né? Então é uma espécie de sacrifício, né? E isso a gente sabe que realmente eleva a nossa alma, né? Porque você vai estar abdicando dos sentidos, dos desejos para estar ali estudando, se dedicando a algo maior, né? Que vai trazer frutos, né, ao longo prazo. Né? Algumas pessoas, né, Bruno, vão até já ter isso interiorizado, né, em seu ser, né? A pessoa vai preferir, né, ficar de repente para fazer uma meditação em casa, ou um estudo, ou alguma outra coisa, do que ir para a festa, porque para ela aquilo já não faz mais sentido, né? Ir para aquele ambiente, exatamente, para aquele ambiente onde você vai ter ali uma enxurrada ali de prazeres mundanos, né? Seja bebida, né? Aquela bagunça, enfim. Sexo, né? Olha, eu não estou dizendo que isso é ruim, não, viu? Para não pensar que eu sou puritano, né? É uma coisa boa, né? A gente tem que aproveitar, né, as coisas da vida, né? Mas em certos momentos a gente tem que pensar, né, o que realmente é importante para mim, né? Ir para uma balada ou estar em casa estudando, né? Estar com um grupo, né? Fazendo uma prática, né? Tem pessoas que só fazem essa escolha, né? De ir para a festa, né? Aí fica complicado, né? Não tem problema você ir uma vez ou outra, né? Sabe, agora toda vez só escolher isso, né? É fogo, né, Herbert? Eu acho que tem que entender também, né, Bruno, que isso são fases da vida, né? Tem momentos em que as pessoas vão estar mais sintonizadas com essas coisas, mas chega uma hora que a pessoa tem que buscar uma sintonia com outras coisas, né? Ela não pode querer viver aquela vida que seria uma vida de adolescente a vida inteira, né? Né? Que adolescente que gosta muito de bagunça, de farra, né? Mas quando você começa a adquirir mais maturidade, começa a ficar mais velho, é importante você entender que você passou da fase, né? Que você agora é uma pessoa mais madura, né? Madura, né? Tem mais discernimento e deve ter também mais responsabilidade nas coisas que você faz, né? Não só assim, na questão das coisas que envolvem a interação com o mundo, mas também nessa busca pelo autoconhecimento, né? Você tem que se dedicar mais mesmo. Até porque a vida não é só isso, né? Um parque de diversão, né? A vida, ela, assim, tem como é que eu posso dizer? Um objetivo maior, né? Isso são experiências, né? Que a gente tem que passar por elas, né? E passa, né? Na adolescência, né? Quem nunca já não passou por essa fase, né, Herbert? Quem nunca não já teve uma fase umbral ainda, né? Sim. Mas, passado um tempo, você começa a buscar um sentido maior, né? Para sua existência, né? Porque são coisas muito, assim, passageiras, né? Que vêm e vão, né? E às vezes traz desgaste, né? Perturbação, né? Aí eu vou finalizar aqui no 6, Herbert, aí depois eu abro, caso tu queira continuar mais algum. Todas essas atividades devem ser executadas sem apego nem expectativa alguma de resultado. Elas devem ser executadas por uma simples questão de dever. Esta é minha opinião final. Então, é importante a gente fazer tudo isso, né? Agora, sem aquela coisa de expectativa, né? Tá fazendo aquilo para ter algo em troca, sabe? Porque senão cai na questão do ego, né? Mesmo a caridade, né? Como a gente já viu em capítulos anteriores, né? Sendo uma coisa muito positiva, né? Tanto para quem faz e para quem recebe, né? Quando ela envolve o ego, aí passa a ser uma ação totalmente ruim, né? Porque é uma ação interesseira, né? Você não está fazendo aquilo de coração, né? Tá fazendo algo para agradar alguém, né? Muitas vezes pensando em obter algo, né? Tipo no plano espiritual, né? Quem nunca ouviu isso, né? A pessoa faz caridade, mas está pensando em ter alguma coisa do céu, né? Sabe, alcançar alguma coisa, né? Então, que tipo de caridade é essa, né? A caridade, ela é real quando você faz sem nenhum interesse, né? Como a gente já conversou, né? Acho que foi no capítulo anterior, né, Betty? Tipo um presente. Né? Você deu e não quer nada em troca, né? Faz de coração, né? Porque você entende, né, que é um dever seu, né? Entendeu? Eu achei interessante essa parte que ele fala que as pessoas que fazem isso fazem como um dever, né? Porque sabem que é o certo, né? Sim. Ajudar as pessoas, né? Se doar, né? Agora sem expectativa, né? Então tudo isso é importante, né? Desde que não haja expectativa, né? Por trás, né? Senão entra no jogo do ego, né? E tem até relatos, né? Em livros espíritas, né? De espíritos que frequentavam, né, centros espíritas e tal, né, ajudavam sempre aí naquela coisa daquele sopão, de distribuir cesta básica, né, faziam de certa forma muita caridade e ao desencarnar foram para o umbral,
né? E eles ficavam se questionando, mas eu fiz tanta coisa boa, por que eu tô aqui no umbral? Porque você fazia com o interesse de chegar ao céu, né? Então, quando tem um interesse, aquilo lá não tem valor nenhum. Aquilo lá é um ato vazio, né? Então, dentro de você, você continua sendo uma pessoa interesseira, uma pessoa que está pensando só em si mesma, né? Então, qual que é o seu lugar? O seu lugar é nesses lugares mais sombrios, né? Porque você precisa superar essa escuridão interna que tem dentro de você, né? Olha, e os espíritos sabem aquilo que está dentro de nós, né? Você pode falar muita coisa bonita, né, e tudo mais, né? Dizer que faz, né? Mas os caras estão vendo ali o seu interior, né? Sabem exatamente quem é você, né? Não tem como fugir, né, Bruno? É. Ô, Bruno, eu queria ler do 7 até o 11, porque vai mostrar justamente isso que a gente comentou. Beleza, aí depois eu vou pular pro 20, Herbert. Tá, eu também. Eu também vou pro 20 depois. Uhum. Então eu vou ler rapidinho os versos, que vai ser mais ou menos isso que eu e o Bruno falamos, só que de forma diferente, tá? No 7, ó. Não é correto abster-se alguém de uma ação inerente à sua própria condição. Tal abstência deriva da ilusão e é considerada tamásica. Então eu vejo aqui muito aquilo que a gente estava falando do jovem, né? O jovem, a natureza dele é realmente experimentar, né? Ele tá ali para curtir e tal. Então, assim, é a natureza dele passar por aquela experimentação. Então, tipo, ele se abster daquilo acaba sendo, né, trazendo essa qualidade tamásica, nessa coisa do desejo, né? Ele vai fazer por igual a gente estava falando da pessoa que faz caridade para ir pro céu, né? Ele vai atrair aquilo lá. Aí ele continua, no 8. O que se abstém da ação para evitar cômodos corporais, dizendo, isto é penoso, pratica uma renúncia de natureza rajásica. E nada ganha com essa renúncia. No 9, ó, se alguém sem apego, nem visando resultados, pratica um ato inerente à sua própria condição, dizendo isto precisa ser feito, essa renúncia é tida como uma natureza sátrica, né? Então é uma coisa, um ato puro. No 10, quem não tem repugnância a fazer aquilo que não lhe dá proveito e não tem desejo do que lhe é vantajoso, quem é prudente e não nutre dúvida alguma é um verdadeiro renunciador, né? Então é aquela pessoa que faz realmente livre dos resultados. E não se. Ele até fala que a pessoa não se abstém nem daquilo que ela acha penoso demais fazer, né? Mesmo ela sabendo que vai ser ruim fazer aquilo, que talvez seja até nojento fazer alguma coisa, mas ele fala, não, eu vou lá fazer, né? Sem esperar nada em troca daquilo lá. Aí no 11 ele finaliza. Não há homem que possa abster-se de toda ação enquanto vive no corpo terrestre. Verdadeiro renunciador é, porém, considerado quem se abstém de gozar os frutos de suas obras. Então aqui no 11 ele fecha falando que não tem como fugir disso daqui, né, Bruno? Todo mundo que está no mundo material, todo mundo que está num corpo físico, vive uma experiência mundana, né, está sujeito a essas ações do mundo, né? E ele fala que o bom renunciador é aquele que faz sem esperar nada em troca. E aí fechou. Vamos pro 20? Quer comentar alguma coisa? Herbert. Não, perfeito. Bora pro 20, né? Aqui ele vai falar sobre as 3 classes de conhecimento de acordo com os modos qualitativos da natureza. Então, quem já viu aquele assunto sobre os modos qualitativos da natureza, né, vai ficar mais fácil de compreender, né, porque aquele meio que continua aquelas ideias, né. Eu não lembro agora o capítulo, acho que é o 14. 14. Então, quem não viu vai ter uma dificuldade, né, mas quem já assistiu vai entender melhor, né, o que está sendo exposto aqui. Né? Então, deves compreender que está no modo qualitativo da bondade aquele conhecimento com o qual se percebe uma só natureza espiritual indivisa em todas as entidades vivas, embora elas se apresentem sob inúmeras formas. Então, aquela pessoa que consegue penetrar na essência de tudo, né? E percebe que por mais que o aspecto externo seja diferente, né? A essência de todos é uma, né? Então, essas pessoas que têm esse olhar, né? Estão no modo da bondade, né? Então, elas vão tratar de forma compassiva a todos, né? E isso vale também para os animais, né? É aquela pessoa que não faz distinção, né? Ela consegue ver além do corpo, né? Dos corpos físicos, né? Já as pessoas que vão estar no modo da paixão, né? Ele vai explicar agora. Deves entender que está no modo qualitativo da paixão aquele conhecimento com o qual se vê em cada corpo diferente um distinto tipo de entidade viva, né?
Então é aquela pessoa que, como é que eu posso dizer, não consegue enxergar essa conexão, né? Vê as pessoas como diferentes, né? E as pessoas são diferentes, né? Mas isso apenas, como é que eu posso dizer, no âmbito da personalidade, né? Dos aspectos externos, né? Mas a essência ela é uma, né? Todos nós somos provenientes da mesma centelha divina, né? Que a gente pode chamar de Deus, enfim. Né? Então essas pessoas que estão no modo da paixão, elas não conseguem chegar a essa compreensão, né? Vê tudo como separado, né, Bruno? Sem uma conexão maior, né? Aí agora ele vai falar sobre as pessoas que estão no modo da ignorância, né? O verso 22. E o conhecimento, né? Que eu não posso nem dizer conhecimento, né, Beto? Mas enfim, tá assim, né? Tá E assim, o conhecimento pelo qual alguém se apega a um tipo específico de trabalho, como se fosse tudo o que existe, sem conhecimento sobre a verdade e que é muito escasso, disse que está no modo qualitativo da escuridão, né? Ou ignorância, né? Quer comentar, Herbert? Ou a gente pode ir para outro? Não, acho que você falou tudo aí. Pode passar. Tu vai ler qual agora? Porque eu anotei aqui o 23. Quer dizer, o 33. Ah, você já foi pro 33? Tu quer ler? Então, aqui anterior? No meu eu meio que separei tudo, cara, porque você vai pro 33? Pode ir. Pronto. Qualquer coisa eu volto, vai. Beleza. Aí no 33 ele vai falar sobre as diferentes espécies de determinação segundo os 3 modos qualitativos da natureza, né? Primeiro ele falou sobre o conhecimento, né? Entre aspas, né? E agora vai falar sobre a determinação de cada um desses modos, né? Deixa eu ver aqui. Olha, a determinação que é inquebrantável, que através da prática de yoga ganha muita firmeza e assim controla as atividades da mente, da vida e dos sentidos, é determinação no modo qualitativo da bondade, né? Então aqui ele vai se referir a uma vontade, né? Inquebrantável, né? Como ele coloca, né? Firmeza, né? De controlar o sentido, né? A mente, né? Então essa pessoa está no modo da bondade, né? Aí o 34, né? Mas a determinação pela qual a pessoa se atém aos resultados fruitivos da religião, do desenvolvimento econômico e do gozo dos sentidos é da natureza da paixão, Arjuna. Então aqui Herbert até usou um exemplo claro, né, do religioso, né, que faz os seus atos esperando uma coisa em troca, né? Que é uma ação egoísta, né? Ele não está fazendo de coração, né? Tem um desejo muito forte por trás da ação, né? Que é esse desejo de ir para o céu, né? E aí não encontra o céu, né? O pessoal do plano espiritual, o pessoal é bem rígido, né, Bruno? Falar, só porque você queria muito isso, você vai ficar sem. Aí manda ele pro umbral. E às vezes é a sintonia da pessoa, né? Porque a pessoa faz algo por status, né? Por desejo, né? Mas internamente é uma pessoa totalmente contrária àquilo, né? Então, por sintonia... A gente fala mandar assim num jeito de falar, né? Porque é o que o Bruno falou, é sintonia. A pessoa vai simplesmente por vibração mesmo, né? Por estar em ressonância com não é um castigo, né? Não é um castigo. É o que ela emana, né? Por exemplo, como aqui, né? A gente falou no início, né? Tem as pessoas que escolhem viver só em festa, né? Aquela pessoa que, se puder, vai toda semana, né? Então, ela tá naquela sintonia. Estão entendendo? Ela não tá sendo obrigada a ir para lá, né? Por mais que os amigos cheguem, não, bora, sabe? Entendeu? Ela tá indo por escolha, entendeu? Então aquela pessoa tá naquela sintonia daquele ambiente, né? Tô falando da pessoa que vai todo santo dia, sabe? Entendeu? Aquela pessoa que não pensa em mais nada, né? Só quer curtir, festejar, né? Diferente da pessoa que vai, entendeu? De uma forma equilibrada, né? Então essa pessoa tá naquela sintonia, né? Um alcoólatra, né? Vai estar naquela sintonia, né? Entendeu? Então, quando a gente desencarna, a gente é atraído para lugares que estejam na mesma sintonia, né? Não é um castigo, né? A pessoa está punindo você, é a sua sintonia, né? Só para deixar um pouco mais claro para o pessoal que está assistindo, de repente tem alguém vendo aí que não tem tanto conhecimento espiritual, mas no plano espiritual tudo são divididos, todas as áreas são divididas por sintonia, né? Então, você vai ter a região onde tem os alcoólatras, você vai ter a região onde tem aquele pessoal
né, que vive em luxúria, você vai ter a região do pessoal que vive numa vibração mais elevada, que é um pessoal mais religioso, que gosta de estudar. Você vai ter, enfim, né, uma região daquele pessoal que se droga, você vai ter infinitas regiões. Mas é tudo uma sintonia, então tudo funciona por sintonia. Então você vai ser atraído para a região na qual você vibra. Então se você vibra determinada energia, né, é como se você sintonizasse uma estação de rádio. Né, o seu espírito desencarna e automaticamente vai para aquele lugar que tem essa mesma sintonia. Você está sintonizado com ela. E você não consegue sair dali. Né, você fica meio que aprisionado naquela região. Né, porque é o que você vibra. Toda vez que você tenta se afastar dali, você vai encontrar uma série de coisas que vão acabar te levando de volta para o mesmo lugar. Né? Como se você ficasse andando em círculos, perdido numa floresta. Você não consegue sair, porque é o que você vibra e você fica naquela região ali. Então a pessoa, a gente está dando um exemplo, a pessoa que é alcoólatra, né? A pessoa que bebe mesmo todos os dias e tal, tá sempre bêbada. Ela vai para uma região onde vai ter um monte de outros espíritos na mesma vibração. Fica todo mundo ali bebendo, farrando ali, todo mundo dentro de uma inconsciência, né? Porque é assim que fica, né? Quando a gente está alcoolizado, né? A gente perde lucidez, então fica todo mundo ali dentro dessa vibração, um monte de bêbado, um monte de gente largada aqui e ali, e ficam todos ali, ficam juntos, né? Então é tudo vibração. Você vai para lugares, né, que vão te agrupar com outros espíritos que vibram da mesma forma, né? Então só para o pessoal entender como é que funciona, né, Bruno? Não, como o Bruno falou, não é um castigo, é você mesmo que se coloca ali. Aí eu vou fazer a leitura do verso 35. E a determinação que não pode transpor o sonho, o temor, a lamentação, a melancolia e a ilusão, tal determinação ininteligente, ó filho de Pita, está no modo qualitativo da escuridão, né? Então é aquela pessoa que não consegue, assim, ir além dos sonhos, né? Fica só no mundo das ideias, né? Sonhando, como seria a minha vida, né? Se eu fizesse assim, mas não sai disso, né? Não consegue vencer o temor, né? O medo, né? Fica preso à lamentação e à melancolia e fica aí, né? Nessa energia, né? Então essa pessoa não consegue transcender isso, né? Então essas pessoas ele vai dizer que está no modo da ignorância, né? Não tem a determinação suficiente, né? Por mais que ele inicie falando a determinação, né? É a pessoa que não tem determinação, né? Não tem a determinação para transpor isso, né? Sim. Herbert, tu vai fazer a leitura de qual agora? Você vai querer dividir o vídeo? Que aí a gente lê o 40, Pronto. E fecha. Beleza, a gente vai ler até o 40, né? Aí na próxima semana a gente continua. Né, porque ele vai falar de alguns pontos aqui. A gente pulou alguns versos aí, mas assim, são versos que vão repetindo coisas que a gente já falou nos outros vídeos, né, Bruno? Então, só 40 para fechar aqui esse bloquinho. Ninguém na Terra, nem mesmo entre os próprios deuses do céu, está isento destas três qualidades oriundas da natureza. Então, essas qualidades todas que a gente vem falando, né, que é a sabedoria, a paixão e... Como é que tá o seu aí, Bruno? A ignorância, né? Ignorância. Né, então, todo mundo, né, que vive dentro do universo, inclusive, né, as pessoas... A gente considera dentro do universo também as dimensões espirituais, então é por isso que ele fala aqui que nem mesmo os deuses do céu estão livres dessas qualidades. Né? E todo mundo vai agir e vai criar aquela sintonia, como estava falando lá, de te conduzir a vivenciar determinadas coisas. Né? Então, você mesmo que acaba se castigando, aí, vamos dizer assim, né? Quando você vibra uma coisa que seria uma coisa ruim, que tem uma certa ligação com uma dessas energias. E aí você vai mergulhar em condições ali que vão te trazer um aprendizado, de certa forma, né? Quer dizer, na verdade tudo traz um aprendizado, né, Bruno? Só que esse aprendizado vai fazendo o quê? Vai fazendo com que você mude, vai fazendo com que você vá, né, aos poucos mudando aí para essa energia da sabedoria, para essa energia da elevação, né, no qual você vai ali aos poucos, né, sintonizando essa vibração que vai levar você aos céus aí, vamos dizer assim, né? Quer comentar alguma coisa, Bruno, antes de encerrar? Eu achei interessante ler o 37, Herbert. Lê aí. Vou fazer a leitura desse aqui.
Olha, aquilo que no começo pode parecer veneno, mas que no final é tal qual néctar e que causa o despertar da autorrealização, se diz que é felicidade no modo qualitativo da bondade, né? É, Por exemplo, né, seria a questão da disciplina, né? Todo mundo reclama de disciplina, né? Então, no sim. início é algo meio que ruim, né? Penoso, né? Você faz, né? Mas é algo que vai conduzir ao despertar, né? Eu tô falando da disciplina espiritual, né? Por exemplo, né? Você muitas vezes tem que acordar cedo, né? Abdicar de estar, tipo, em ambientes tumultuosos, né? Para fazer uma prática, né? Para estar estudando no grupo, né? Ou até assistindo um vídeo no YouTube, né? Então, no início é uma coisa penosa, né? Mas depois você vai percebendo que aquilo está conduzindo você ao caminho do despertar, né? Da autorrealização, né? E a felicidade, né? Como ele fala aqui, né? Então começa ruim, né? Depois melhora, né? Aí só para não ficar assim meio que aberto, né? Porque vocês vão querer os outros, né? Vou ler o 38 e o 39. Olha, a felicidade que deriva do contato dos sentidos com seus objetos e que parece néctar no começo, mas no final é um veneno, se declara que é da natureza da paixão. Então aquela coisa boa, né? Gostosa, né? É uma coisa que te envolve, né? Que faz você envolve. querer sempre mais e mais e mais. Aí aquilo que acontece, aquilo lá é ruim, porque aquilo vai te aprisionar naquela condição. É aquela coisa que a gente estava falando do alcoólatra, né? A pessoa gosta, acha gostoso beber e tal, mas aquilo aprisiona ela numa condição, ela não vai querer sair daquilo ali. E esse aprisionamento que é ruim, né? Os vícios, na verdade, são uma coisa muito boa, né, Beto? Se não fosse, não existiriam pessoas Tudo que viciadas. vicia é né? gostoso, né? Entendeu? Que vicia. Mas no final a gente percebe que é veneno, né? Mas é tão bom que você fica ali meio que ofuscado, né? É interessante, né, isso, né? Sim. Aí, para finalizar agora no 39, né? E se afirma que a felicidade que é cega para a autorrealização, olha, que é a ilusão do começo ao fim e que surge do sono, da preguiça e da ilusão é de natureza da ignorância, né? Aqui isso também está claro, né? Quer falar alguma coisa, BT? Não, acho que está bem claro. Tá bem Fala claro. justamente disso, né? Dessas trevas aí, né? Que envolve as pessoas, né? E não deixa ela ir além, né? Ela fica ali, né? Quer ficar só na boa, né? Tem preguiça de fazer tudo, né? Só quer tirar um cochilo, né? É bem aquela coisa de você vivendo em inconsciência constante, né? Você não quer saber de nada, né? E aí isso é ainda pior do que o outro, né? Às vezes sabe que tem uma coisa para melhorar, mas não quer compromisso, né? Não quer, sabe, entendeu? Então essas pessoas estão no modo da ignorância, né? Como o Everton falou, a ignorância seria o pior entre todos, né? Seria o último nível, né, do sofrimento, né? O que eu acho interessante é que a gente analisando tudo, né, Bruno, essas energias, né, essas gunas, essas qualidades, todas de uma forma ou de outra, em algum momento ela vai te empurrar para uma outra, né? Porque ela vai forçar você a se mexer. Né? Depois a gente vai falar mais algumas coisas no próximo vídeo e vocês vão ver que tudo tem um determinado aspecto que vai te forçar a você ir trocando aí de qualidade, né? Então a pessoa é forçada a se movimentar, a se mexer, a buscar outra coisa, né? É como eu estava falando, você vai sempre sendo direcionado para ir subindo devagarzinho uma escada, né? Um degrauzinho de cada vez, né? Você nunca vai ficar parado numa única coisa. E o planeta, ele é um palco de experiência, né? Se existem essas energias, né? Na Bhagavad Gita chama de qualidades, né? É porque a gente tem que, assim, passar por elas, né? Eu gosto de ver o espírito, né? No início, né? De tudo como um papel em branco, né? Sim. Então, ele não sabe o que é amor, paixão, né? Ódio, né? Rancor, né? Então, quando ele reencarna, né? É como se a gente fosse escrevendo a nossa história, né? A partir dessas experiências, né? Só que a gente tem a escolha de, como é que eu posso dizer, né? Escolher, né? Permanecer, ficar preso, né? A essas energias ou transcender, né? Não, eu já aprendi o suficiente, né? Não quero ter que ficar repetindo a mesma prova, né? Entendeu? Aí vem a nossa escolha, né? Mas tem pessoas que acabam ficando presas a essas energias, né? Sabe? Porque elas são tão boas, né? São tão prazerosas que a pessoa não consegue mais ver nada, né? Ficou ofuscada daquilo, né? Mas é a escolha. É o que todo mundo sempre fala, né? A vida é tão bela, né? A gente vê a vida e fala, ó, quanta coisa legal, né? Que tem pra fazer aqui, né?
como a vida é cheia de coisas para experimentar, né? E mesmo a gente vendo as coisas ruins da vida também, né? Tipo, a gente vê guerra, a gente vê fome, a gente vê um monte de coisa errada, né? Mas tudo isso é uma experiência para o espírito, né? A gente aqui julga, né, como coisa boa, coisa ruim, mas tudo é uma experiência, né? Tudo faz parte de um processo, da experimentação. Tudo vai trazendo um aprendizado. É por isso que quando a gente assim, transcende uma dificuldade, a gente percebe que ela teve importância, né? Pegando o gancho do que a Herbert falou, né? Porque é ela que nos ajudou a chegar naquele outro degrau, né? Por exemplo, você estava no modo da ignorância, né? E só que chega um momento que você já não se conforma a ficar nessa vida, né? Então você começa a ser empurrado, né? Ao modo, por exemplo, o modo da bondade, né? Digamos assim, né? Então começa a estudar, né? Começa a fazer prática de yoga, né? E a partir disso você começa a expandir a sua visão sobre a vida, né? Então veja como assim tudo tem uma importância, né? A gente que quando se encontra no modo da ignorância, né, não percebe isso, né? Fica muito vítima, né, Herbert? Sempre culpando alguém, né? É o espírito, né? Não sei quem, é a esposa, sabe? Mas tudo é aprendizado, né? A gente tem que entender isso, né? Tudo traz algo de bom, né? Exatamente. Eu ia assim fazer uma sugestão, né? Para depois vocês assistirem o filme Sansara, né? Ele assim tem bastante questionamento, né? Não tem apenas uma interpretação, né? Mas é um filme que ele assim traz muitas, assim, como é que eu posso dizer, reflexões sobre o que realmente é importante em nossa vida, né? Satisfazer mil desejos, né? Ou apenas um, né? Então, assistindo esse filme, vocês vão entender melhor, né? Sobre assim a jornada da alma, né? As experiências que a gente vai vivendo, né? Eu não vou assim comentar sobre o filme, né? Senão vou dar muito spoiler, né? Então, eu vou deixar o link na descrição do vídeo e depois vocês vão lá e assistem esse filme, tá bom? É um filme assim sensacional. Para mim é um dos melhores, né? Assim, com conteúdo assim mais espiritual, né, e tudo mais, né? Porque é difícil você encontrar filmes com conteúdo espiritual, né? Porque os produtores, eles querem vender, né? Então você pega um filme com uma visão mais espiritual, não vende muito, né? Infelizmente, né, Beto? Então tem que ter ação, tem que ter, sabe? Mas o Sansara é uma joia, né? Que poucas pessoas conhecem, né? Então acho que é isso, né? Queria mais... Quer comentar, Beto? Então, eu só ia falar que o Sansara, apesar de ser um filme espiritual, ele tem algumas partes lá que tem uma certa ação, né? Não é assim paradão o filme, não. O filme é legal, o filme é bom. Então eu queria agradecer mais uma vez a presença de Herbert, né? E a todos vocês que vêm nos acompanhando, né? Essas nossas leituras, né? E próxima semana a gente finaliza, né? Com a parte 2, né? Então, namastê a todos, muita paz e muita luz. Namastê.